Nós recebemos o economista Rodemarque de Castelo Branco. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Prazer nosso e bom dia a todos. Eu já começo, esse não é a nossa pauta, mas eu perguntei ao senhor, fora do intervalo, o senhor disse, não tem problema, eu falo sobre isso. Os caminhoneiros estão fazendo ameaças, e ameaças sérias, estão acorrentados, e estão dizendo, se não zerar o ICMS, pelo menos baixar, eles vão parar, travar trânsito, já fazer o que já fizeram no passado, que a gente viu no Brasil, não era a pauta o ICMS, era o combustível também caro e a questão lá do frete também, o senhor deve lembrar isso. Eles têm razão nesse processo? Vejam o seguinte, primeiro vamos para que o ouvinte possa entender muito bem quanto significa no preço do combustível, no caso da gasolina, os impostos, em torno de 44%. Então, realmente, os impostos dentro do processo de combustível no Brasil é menor, se não me engano, 20 e tantos por cento no diesel, mas realmente é elevado. Entre isto e exigir que o governo estaduais zerem o ICMS é uma distância muito grande. Por quê? Porque o governo tem hoje em torno de 21% de sua arrecadação de ICMS dependente do setor de combustível. Para você ter uma ideia, em termos de somar o ICMS de todo o Brasil arrecadado em torno de combustíveis, dá próximo, segundo uma leitura que fiz em indicadores de consumo e de arrecadação de ICMS, consumo de combustível e arrecadação de ICMS, em torno de 90 bilhões de reais. Ora, os estados estão falidos. Os estados não podem abrir mão desse ICMS. Essa é a realidade. Primeiro, é justo se conseguir uma redução de tributos? Sim. O Estado pode dar isso? Não. Porque se o Estado reduzir isto aí, o que é que vai ocorrer? Se ele reduzir o ICMS, ele ficará sem recurso suficiente para fazer frente, inclusive, às suas despesas de custeio. Isso é uma coisa que eu gostaria de colocar, porque realmente essa questão do ICMS é preciso ser discutido dentro de uma realidade. Zerar o imposto do governo federal. O governo federal tem uma arrecadação também em torno de 25, 26 bilhões de reais, somente com a arrecadação da CID, PIS e da COFINS, que são valores fixos sobre o litro, o metro cúbico, melhor dizendo, de combustível que é vendido a partir da importação ou a partir da refinaria. 24 bilhões, se você olhar o que o governo está fazendo, para reduzir de 24 bilhões a sua arrecadação, ele vai ter que reduzir em outro lugar. Então, o que eu digo é o seguinte, de maneira bastante uma síntese, não há condições reais, neste momento, de zerar ICMS, tá certo? Que é em termos futuros, é uma necessidade, sim, porque era um absurdo se pagar 44% de impostos sobre um produto. Então, se o governo federal zerar os impostos federais na gasolina, sim, ele teria que aumentar em outros? Ele teria que aumentar em outros ou reduzir despesas. Ora, o governo federal já está, de uma certa forma, restringindo o aumento de despesas. As despesas que estão aumentando é folha de pagamento e previdência. Em termos reais, as outras despesas estão chegando a um nível máximo de redução, porque eles já reduziram em torno de 13%. Agora, eu aproveitaria para dizer o seguinte, nós precisamos ter greves e movimentos responsáveis. Eu acho que é uma afronta à sociedade, tá certo? Que até muitas vezes está apoiando essa necessidade de redução desse imposto, que se queira fechar a cidade em detrimento de toda a sociedade, tá certo? Isso não pode ocorrer, tem que ter o Estado para que o Estado possa garantir o direito meu e seu de ir e vir. Muito bem, o espaço está aberto aqui para os representantes dos caminhoneiros que queiram falar também, a gente, claro, à disposição. Agora, a indústria brasileira começa já a sofrer impactos concretos da epidemia do novo coronavírus. Deram até um novo nome também para isso. Depois de amargar uma desaceleração ano passado, e as fábricas instaladas no país podem ter o desempenho do primeiro trimestre afetado por problemas no recebimento de componentes e matérias-primas da China, por exemplo, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Economista Rodemarque de Castelo Branco, o polo industrial de Manaus, na avaliação do senhor, e aqui ele possui empresas chinesas, coreanas, japonesas, pode ser afetado também? Veja o seguinte, hoje a China é uma importante fábrica do mundo, podemos dizer assim, né? Os principais componentes eletrônicos
mesmo daquelas empresas que não são chinesas, estão vindos da China. E com isso, é normal que as empresas brasileiras que trabalhem com insumos vindos da China, que elas sofram como decorrência dessa paralisação que está ocorrendo das fábricas na China. E dentro disso aí, é importante destacar que os estoques médios dentro das empresas têm reduzido, como uma forma de reduzir o custo financeiro, diminuir o custo financeiro na manutenção de estoques. As empresas estão trabalhando com níveis bastante baixos de estoques, por uma razão muito simples. Os componentes eletrônicos, principalmente, eles tiveram uma redução de tamanho. E, em vários casos, viabiliza se trazer isso via aérea. Então, os estoques são baixos e, neste momento, quando você tem uma redução dos embarques, ou até em alguns locais, dependendo se está dentro daquela zona em que está havendo uma maior situação de coronavírus. Claro que é uma região também, é importante dizer, onde está ocorrendo isso, é uma região muito forte em exportação de produtos eletrônicos, que as indústrias sofrem isso aí. Agora, eu acho que o coronavírus, todas as previsões que são feitas, estão sendo feitas em torno da economia mundial, da economia brasileira, elas são ainda imprevisíveis, porque nós não sabemos quanto tempo vai levar essa situação, né? Em 2003... levou alguns meses, quando nós tivemos aquele também uma cinda deficiência respiratória, levou alguns meses e deu um prejuízo só na China de 40 bilhões de reais. Essa me parece que é menos letal, mas ela está já com quase, se eu não estou enganado, 50 mil pessoas e quase 800 pessoas já falecidas. Então, é algo que vai levar um pouco mais de tempo. O que é que vai acontecer? Isso não tem nenhuma dúvida. Primeiro, haverá uma queda da economia chinesa. Alguns especialistas consideram que a economia irá cair em termos de 0,6%. Ela ia crescer 6% e vai cair para 5,4%. Isso vai afetar, se a China é uma grande importadora de produtos extrativos e produtos agrícolas, isso vai afetar muito fortemente os países que são países exportadores. Como é que o Brasil vai sofrer dentro disso aí? Primeiro, o preço das commodities, são aqueles produtos como soja, ferro, petróleo, etc., já tiveram uma queda. O petróleo perdeu 15%, a soja perdeu 5%. O Brasil não sofreu ainda o impacto por uma razão muito simples. Os contratos são feitos com antecedência, então foram feitos com contratos a preços antigos. Os que estão sendo feitos agora são feitos dentro da nova cotação dessas commodities. Então, o Brasil tende a ter uma redução das suas exportações em valores para a China, principalmente de minérios, principalmente de petróleo e de outros produtos assim, e mesmo nos setores que o Brasil é um grande exportador de soja para a China, é o maior comprador de soja do Brasil, mesmo que essa demanda não caia, porque alimentos não vai cair a demanda, o povo chinês não vai comer menos, o que é que vai ocorrer? O Brasil vai exportar a mesma quantidade a um preço menor. Então a nossa balança comercial deve sofrer uma redução, que é uma redução talvez significativa, tá certo? Se isso se continua por muito mais tempo. Bem, e as nossas indústrias aqui do Polo Industrial de Manaus, elas correm risco de desabastecimento de insumos? Sim, porque você veja o seguinte, nós temos, às vezes, um estoque razoável para determinado tipo de produto que são fabricados aqui, ou são fabricados no Brasil, ou que ele tem que manter um estoque maior, porque vem de via marítima para Manaus, e outros estoques de algum tipo de peças menores. Então, você tem, talvez, muitas vezes, 80% das peças, mas não tem uma peça que é uma peça para concluir o produto. Então, as empresas vão sentir, estão sentindo, com certeza, essa situação, as empresas da Zona Franca de Manaus e as empresas brasileiras, porque hoje o Brasil é um país que depende muito, tá certo, de importações em determinadas áreas, como é o caso de informática e telecomunicações, colocando informática telecomunicações dentro da informática e eletroeletrônico, que nós não temos só aqui, temos também em outros lugares do Brasil. Isso vai sentir bastante se isso não for resolvido no médio prazo. Nós estamos conversando com o economista Rodemarque de Castelo Branco, que está aqui conosco, nos ajudando a entender como é que está esse cenário econômico, não só aqui, como lá fora, também por conta do coronavírus. Agora, economista, a participação chinesa assim, no produto interno bruto global, números que a gente levantou com a produção, saltou de 4% para 16%. Em 15 anos. Em 15 anos, né? Com o novo coronavírus, a economia mundial ela terá, na sua avaliação, impactos significativos? Segundo
as pessoas, os grandes organismos que estudam, fazem as previsões de crescimento, acreditam que a previsão, que é de 3%, 3,2%, 3,3%, mantida a situação atual, cairia 0,3%. No caso do Brasil, o próprio Banco Central, ainda ontem, uma entrevista do presidente do Banco Central, que falava em 2,3%, está falando em 2% só. Então, isso vai depender muito do tempo que irá durar esta crise como decorrência do fechamento de fábricas na China, porque a economia chinesa vai perder por vários fatores. Porque quando você tem uma queda da produção industrial, são o que nós chamamos algumas, é possível você, de uma certa forma, recuperar. Isto é, se daqui a um mês tivermos condições, faz hora extra, recupera a produção. Mas acontece, você veja o seguinte, tem aquelas perdas que são irreparáveis, tá certo? Não são recuperáveis. Por exemplo, os hotéis, que estão nesse momento às moscas. As companhias aéreas chinesas que não estão podendo viajar para o exterior e para o interior dentro do país. A perda de locais que estão saindo vagos, porque a população não está se deslocando dentro dos trens. Então, isso são fatores que irão reduzir o PIB. Tá certo. E mais do que isso, a pessoa em casa está reduzindo, as pessoas com medo de sair, está reduzindo o consumo na China. E o consumo na China, hoje o consumo é um fator importante do crescimento chinês. Então, mantido por mais tempo, a China não vai perder apenas 0,4%, tende a crescer, a perder muito mais, e isso vai se refletir em quem? Vai se refletir nos países que exportam matéria-prima e alimentos para eles, dentre os quais o Brasil. Pode ser cada vez menor esse número de exportações? Pode ser, é menor. Se não, no caso de minérios, menor em preço por tonelada e menor em volume. Em alimentos, não. Alimentos pode ser mantida a mesma quantidade, porém os preços estão mais baixos. Há como prever o tamanho assim, desse impacto na economia global já ou não? Não, não tem, porque, primeiro, é importante dizer que as autoridades chinesas, ao contrário do passado, elas estão sendo menos opacas, né? Estão sendo mais abertas e, ao mesmo tempo, foram mais rápidas na tomada de decisões. E ficou, praticamente, não se espalhou muito em nível mundial, se concentrou muito mais na China, em uma região da China. Então, o que acontece? Se isso ser possível, como estão dizendo, que até o mês de abril seja regularizado, ou pelo menos seja, de certa forma, controlado, se for até o mês de abril, as perdas serão menores. Mas, se isso se mantém por um período maior, não tem como um maior exportador de bens industriais, tá certo? Depois da Alemanha, do mundo, ela vai, ao mesmo tempo, gerar um grande problema, principalmente em países africanos, que têm sua dependência, muitos deles, exclusivamente quase, das exportações para a China. A gente pensa que não, mas só o caso do Brasil, que é um país muito mais desenvolvido que os países africanos, o Brasil teve 28% das suas exportações voltadas para a China no ano de 2019. Isso representa muito. Muito, é um terço, basicamente, disso aí. Agora, Rodemar de Castelo Branco, a Eletros, que é uma importante entidade, né, que reúne as maiores empresas do ramo eletroeletrônico no país, considera preocupante a instabilidade na cadeia logística de importação de insumos produzidos na China. A possibilidade de desabastecimento pode levar a férias coletivas ou até mais grave, como desemprego, por exemplo, no polo industrial? Eu acho que quando se vai a desemprego é preciso que essa crise dure um tempo razoável, porque as empresas que treinaram pessoas, tá certo que tem pessoas que elas investiram na formação, tá certo, de um momento para o outro, apenas porque durante um mês houve falta de insumos, ela pode emitir. Mas sim, férias coletivas, concordo, porque é aquela situação. Às vezes é uma peça que não permite concluir o ar-condicionado ou o televisor. E com isso aí eu fico com o produto semi-elaborado e não posso concluir. Então é preferível nem iniciar a produção. Então, com isso, considerando se isso se mantém por mais um tempo, não tenho nenhuma dúvida que algumas indústrias terão, principalmente as chinesas e aquelas que dependem, que hoje todo mundo depende da China em termos de componentes, vai ter um processo de paralisação. E, ao mesmo tempo, mesmo alguns setores brasileiros na área comercial terão um processo de desabastecimento, porque hoje a China é um grande produtor mundial de produtos, tá certo, de consumo. Os produtos eletrônicos ou eletroeletrônicos, eles podem, com essa situação do novo coronavírus, ficar mais caros aqui no Brasil? Veja o seguinte,
Se eu não tiver, eu acredito que não, vou explicar por quê. Primeiro que a questão é desabastecimento de peça. Consequentemente, se você não tem essa peça, você não tem um produto para produzir. O que vai aumentar o preço dos produtos eletroeletrônicos é a questão cambial. Isto é, o dólar está a 4,3 e o dólar não vai descer mais, tá certo? Imaginar que o dólar vai ficar a 3,50, 3,20, não, o dólar vai ser a 4,3, 4,2, 4,1, 3,90, vai ficar nesse nível. Por que isso aí? Porque com a queda da taxa de juros no Brasil, nós estamos tendo uma saída muito grande, é um dos fatores, né? Uma saída muito grande de investidores que estavam no Brasil aplicando na Bolsa, aplicando em título do governo brasileiro, porque ganhavam o quê? A diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros internacionais. Hoje, o que é que acontece? Com a taxa de juros brasileira estando praticamente quase que em nível do preço da taxa de juros reais em termos internacionais, tá certo? A nossa está ficando 4,25 menos 3, vai dar próximo de 1%. No Japão está um pouco abaixo de 1%, nos Estados Unidos também próximo de 1%. Então, o que ocorre? Com essa saída, há uma demanda muito grande por dólar. Ao mesmo tempo, empresas brasileiras que têm dívida no exterior, elas estão trocando dívida no exterior, que fica muito dependendo da variação cambial, por dívidas brasileiras nacionais, feitas em bancos nacionais que estão no real, com a taxa de juros, e isso tornou-se uma coisa positiva para ela. Então, como o dólar não vai reduzir, a tendência, como nossos produtos têm um grande impacto da variação do dólar sobre o preço da peça, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, com certeza, estamos tendo já, um aumento do preço dos produtos eletroeletrônicos, dos produtos automobilísticos, que dependem daquelas fábricas que dependem muito. O que é que pode reduzir isso aí? O que pode reduzir esse aumento de preço é também que o mercado consumidor brasileiro ainda não está a todo vapor, está crescendo lentamente. E com isso aí a demanda fraca, com a demanda fraca, o que é que vai ocorrer? Na disputa pelo consumidor, as empresas reduzem margem de lucro. Ainda tem muita situação a vir por conta do novo coronavírus. Temos, as coronavírus talvez baseado na experiência que nós tivemos no passado, em 2003, 2004, com aquele famoso SARS, né? Se isto for com a duração com o tempo que foi possível superar aquele problema, a repercussão não seria tão grande este ano. Agora, se isso durar mais até abril, maio, junho, tá certo? Com as empresas fechadas, tá certo? Dentro da China. E, por outro lado, isso afeta também toda a cadeia produtiva, porque nós temos muitos produtos chineses que são fabricados com componentes feitos em outros países próximos, tá certo? Ali da Ásia, como se ele fosse um grande cisne e os patinhos em redor, que são aqueles que também se integram muito fortemente com a cadeia produtiva chinesa. Por outro lado, esses países perderam também, sabe no quê? 7% de todo o fluxo internacional de turismo hoje é feito por chineses. Eles também estão sem sair. Consequentemente, outros países estão perdendo, tá certo? Entre os países mais próximos, estão perdendo esse fluxo turístico e, consequentemente, hotéis com vagas, sistema de aluguel de carros também, restaurante, isso tudo afeta o PIB. Então, o PIB internacional deverá sofrer, como decorrência disso, uma queda. Se, por exemplo, será grande ou será enorme, vamos depender de quanto tempo vai durar isso. Economista Rodemarque de Castelo Branco, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Por nos fazer entender melhor essas consequências do coronavírus, do novo coronavírus, na economia do nosso país, no polo industrial de Manaus e no mundo também, com reflexos em várias outras áreas. Né? Você acabou de falar do turismo, por exemplo, também. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e vamos ver se é curto esse espaço dessa crise. E se for curto, o impacto será bem pequeno. Oxalá. Vamos falar. Obrigado ao senhor. Obrigado também.